Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco recebe a deputada federal Tabata Amaral. Ela tem 26 anos de idade, está no primeiro mandato, é da periferia de São Paulo, conseguiu uma bolsa de estudos e se formou em Harvard, nos Estados Unidos, em Ciências Políticas e Astrofísica. Boa noite, deputada. Boa noite, Fernando. Muito obrigada pelo convite. Deputada, a senhora coordenou um grupo, uma comissão externa da Câmara dos Deputados que analisou o Ministério da Educação. Quais foram as principais conclusões desse grupo a respeito da atuação do Ministério da Educação? Essa comissão externa ela foi criada em abril, porque a gente estava muito preocupado com a saída do Vélez e a entrada do Weintraub, com as polêmicas, demissões, desmandos que tinham acontecido nesses primeiros meses. E a gente fez um trabalho muito técnico, até porque é uma comissão muito pluripartidária. Tem pessoas da esquerda, direita, passando pelo meio, de todo jeito. Então a gente fez requerimentos de informação, para ter informação oficial, a gente fez visita a cada órgão do Ministério, para dizer que a gente queria entender como é que estava na ponta, independente de ideologia. E tem uma coisa que nos preocupa muito, é que muito pouco ou nada foi feito e chegou na ponta de fato. Dando dois exemplos para quem está acompanhando. O primeiro deles é quando a gente fala de orçamento. Houve bloqueios, contingenciamento, etc. Mas mesmo quando a gente desconsidera isso, quase nada foi executado. Parece que não tem gente para fazer mesmo. Então tem um programa que é o de ensino de jovens e adultos, que é o EJA. Tem dois programas que o MEC cuidava. Um deles, R$0 foi executado, foi implementado, e o outro, 1% só aconteceu em termos de execução. Quais programas foram esses? Esses são dois programas de educação de jovens e adultos. O que esse programa faz? São programas do Ministério para poder, de fato, coordenar e ajudar as redes a implementarem na ponta. Então, isso é extremamente importante. E para dar um outro exemplo, talvez fique um pouco mais claro, quando a gente fala de alfabetização, o Ministério falou muito, a alfabetização entrou na meta de 100 dias de governo, só que teve discussão, conferências, discutiu uma metodologia, etc. Só que nada chegou na ponta. E essa preocupação, o Ministério da Educação ele tem que dar diretriz para o Brasil. Para falar, prefeitos, professores, secretários de educação, façam isso. É quem dá o direcionamento. E aí, como o MEC não apresentou nenhum planejamento para esse ano e não colocou dinheiro para coordenar esses processos, quem estava na ponta, na sala de aula, ficou sem nenhuma orientação. Então, a gente tem um receio de que esse ano fique perdido para várias áreas da educação, que vão desde jovens e adultos. Minha mãe se formou no ensino médio pelo EJA, eu sei a importância disso, que é o ensino noturno, que é muito mais difícil, até a alfabetização, que é um problema enorme do Brasil. Então, a gente fez uma série de recomendações agora para a Câmara, a gente quer entregar para a Comissão de Educação da Câmara, para o presidente Rodrigo Maia, para o próprio ministro da Educação, para falar, tem metas, tem um plano para a gente reverter a situação, porque está bastante grave. Quando é que vai ser feita essa entrega para o Ministério da Educação e o que o Ministério da Educação, a esta altura, poderia fazer? A gente tem uma reunião para aprovar o relatório final no dia 3 de dezembro e a partir de então a gente quer entregar para todo mundo que pode se responsabilizar. Acho que a primeira coisa que pode ser feita é dizer, isso daqui é minha responsabilidade. Quando a gente olha para a equipe do MEC, essa é a equipe mais instável que a gente teve nos últimos anos. Então muitas pessoas entraram e saíram muito rápido. E é uma equipe que tem baixa experiência em educação e governo mesmo. Então talvez falta de conhecimento de como faz. E qual é a sua avaliação sobre o desempenho do próprio ministro da Educação, Abraham Weintraub? Fernando, para ser sincera, a impressão que fica é que ele acha que essa não é a responsabilidade dele. E eu sempre tento fazer a separação. Não estou criticando a visão de mundo dele, eu discordo com muita coisa que ele fala. Mas o ponto é que você pode ter uma visão de mundo, mas mesmo assim fazer a educação acontecer na ponta. E aí quando ele vai para o Twitter, dá notícias falando de fulano, falando de não sei quem, criticando os seguidores e não falando de educação, parece que ele não se sente responsável pela educação do Brasil. Então o que eu queria que ele falasse, olha, a gente errou esse ano, acertamos, erramos, etc., mas a gente vai mudar. A gente vai colocar uma equipe sólida, a gente vai olhar as metas que vocês sugeriram e a gente quer reverter o dano que foi causado. Deputada, para dar um exemplo bem prático para os nossos telespectadores, todo mundo fala que educação deve ser a prioridade no Brasil, parece que ninguém discorda disso. Se tivesse uma medida prática para ser tomada na educação, qual seria? É difícil escolher só uma, mas eu fico com formação e valorização de professores. Por que formação? Quando a gente compara com outros países, a gente tem uma formação que é extremamente teórica. A gente hoje tem mais da metade dos professores se formando por ensino à distância, o que é muito preocupante na minha visão. A gente não deixaria ser operado no cérebro por nenhum neurocirurgião que se formou à distância.
Ser professor é extremamente difícil, você tem que aprender na prática, na sala de aula. Então é uma formação muito teórica, em que você vê história da educação, filosofia da educação, extremamente importante, mas não pode ser só isso. O professor chega na sala de aula, o problema não é nem tanto o salário inicial, quando a gente compara com outros países, é que não há uma progressão na carreira. Ele não tem incentivo para se formar, para melhorar, não tem ninguém da secretaria que acompanhe, que pegue na mão e diga, olha, eu vou lhe ajudar a ser um bom professor. O Estado brasileiro tem dinheiro para fazer isso? Tem. É uma questão de opção. E é uma coisa que, para mim, é muito forte na política. Na política, a gente tem que tomar decisões difíceis. Para onde vai o dinheiro que a gente tem? E quando a gente olha para, enfim, para a polarização desse ano, a impressão que eu tenho é que um grupo do espectro político, alguns políticos dizem, eu luto pelo desenvolvimento econômico. Um outro lado luta por mais inclusão, por escolas de qualidade, etc. E essas duas coisas têm que vir juntas. Porque senão fica um lado monopolizando o desenvolvimento econômico, o outro o desenvolvimento social, e quem está na ponta não está muito aí para essas coisas, quer que isso aconteça ao mesmo tempo. Mas precisa de mais dinheiro ou essa determinação constitucional, que tem um mínimo que deve ser investido em educação, já bastaria? Quando a gente fala de educação, alguns municípios precisam de mais dinheiro. E outros talvez menos já? É porque são duas coisas, aí fala um pouco dessa fragmentação. Eu consigo defender que a gente poderia ter mais dinheiro na ponta, porque tem município que faz educação com R$400 por mês, para você, transporte, salário de professor é muito inviável. Não tem nenhuma escola particular de qualidade com R$400 mensais. Agora, por outro lado, dá para fazer mais com o que tem? Dá para fazer muito mais. Dá para você incentivar os prefeitos a, de fato, colocarem o dinheiro na educação? Dá. Dá para você pegar esse dinheiro e investir em formação de professores? Dá. Então, são as duas coisas. Com a situação fiscal que a gente tem hoje, dava sim para fazer mais. Mas eu espero que para frente a gente consiga fazer uma opção maior pela educação. A equipe econômica até mandou um projeto argumentando que o Brasil é muito desigual, isso não é novidade para ninguém, e que em algumas regiões precisa se investir mais dinheiro em educação, em outras já nem tanto. E ela propõe, a equipe econômica, que se misture as verbas de saúde e educação e que aquele bolo não diminua, mas que o prefeito localmente vai decidir se é mais para educação ou mais para saúde. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou contra. E eu sou contra por duas razões. A nossa população está envelhecendo. A medicina está encarecendo. Cada vez é mais caro você entregar saúde. E quando a gente está na ponta, o que você sente mais? É o remédio que falta no posto de saúde, já passei por isso, ou é a sua escola que está sem livro? É o remédio que falta, porque a pessoa sofre ali no dia a dia. Agora, a educação, você vai ver a diferença daqui a 10 anos. Então, qual que é a minha preocupação? A saúde está ficando mais cara. A população sente na pele mais rápido saúde do que educação. Quem vai perder essa briga? Educação. E, de fato, esse ano, com os cortes que a gente teve, quem mais perdeu foi a educação. E essa é um pouco até da crítica que a gente pode fazer ao serviço público, por exemplo. Tem da onde tirar. Tem uma PEC do deputado Pedro Cunha Lima, que é a PEC dos penduricalhos, que sugere que a partir de R$10 mil de salário, servidores públicos, você não tenha nenhum tipo de auxílio. Auxílio, enfim, para você comprar terno, porque era uma lenda que tinha, né? Para você poder comprar moradia, etc., pagar. E qual que é o ponto? Se está ruim as contas, vamos cortar essas coisas primeiro? Do 1 milhão de auxílios que existe? E não cortar da bolsa de estudo de R$100, da UBMEP, de quem faz Olimpíadas de Matemática, da bolsa de R$400 de quem está no ensino superior fazendo pesquisa? Então, para dizer que é uma escolha. E na minha visão, o Brasil sempre escolhe errado. Sempre escolhe favorecendo as grandes corporações, sejam públicas ou privadas. Tem dinheiro que é dado, por exemplo, para grandes empresas. Será que elas não conseguiriam ficar sem esse tipo de concessão? Então, na minha visão, a gente consegue fazer uma escolha maior pela educação. Agora, se junta saúde e educação, quem vai perder a educação? Em suma, na sua opinião, as determinações constitucionais que existem hoje de mínimo de investimento para saúde e educação devem ser mantidas? Devem ser mantidas e são importantes. A senhora estudou nos Estados Unidos durante 4 anos, na Universidade de Harvard, lá no estado de Massachusetts, e nos Estados Unidos existe uma tradição muito grande de doações para instituições de ensino, de pesquisa. No Brasil, há uma dificuldade por conta da legislação ainda. O que fazer para melhorar isso? Hoje eu sou relatora, que é basicamente a pessoa que vai emitir um parecer de um projeto da deputada Luísa Canziani, uma PEC, que faz uma coisa que é muito interessante. Hoje, se as universidades conseguem convênios, parceria setor privado, o dinheiro que elas arrecadam vão para o bolo da União. Isso.
Então, elas não têm muito incentivo para buscar dinheiro no setor privado. O que a gente faz? Retira esse dinheiro do bolo, da PEC do teto de gastos e fala, olha, se você, universidade, conseguiu a parceria, conseguiu esse dinheiro no setor privado, esse dinheiro você investe em pesquisa. Então, eu acho que é um passo. Mas também tem uma discussão para a gente implementar a lei de endowment. O que é isso? Nos Estados Unidos é muito comum que os ex-alunos doem para as universidades. O que é um endowment, para que os nossos telespectadores entendam? É um fundo perpétuo, um dinheiro que fica numa instituição de ensino e fica ali um pedacinho dele todo ano sendo investido na própria universidade ou na instituição de ensino e o resto fica lá como reserva. É isso, não é? É isso. Por que no Brasil é difícil de fazer? Primeiro, a gente não tinha uma lei que dizia que isso era possível, como poderia acontecer, e hoje falta essa lei ser regulamentada. Então, é até uma provocação, um pedido que a gente pode fazer ao Ministério da Educação. E no relatório da comissão externa, a gente fala, olha, foi apresentado o Futurice, que foi muito discutido, só que a gente não viu o projeto ainda. Eu não sei como ele é na prática, porque foram, coletivas, etc. Tem passos menores que a gente já pode dar agora. Um deles é, de fato, ajudar as universidades a implementarem essa lei, para que elas consigam fazer seus fundos privados, colher doação de ex-aluno, doação de empresas e se financiarem com mais autonomia também. Deixa eu, já que a gente está falando de educação, perguntar sobre um tema muito controverso. A senhora acredita que é positivo cobrar de estudantes em universidades públicas, daqueles que podem pagar? Eu acho que é possível, não acho que é a coisa mais urgente para se fazer agora. Mas por que eu acho que é possível? Eu estudei nos Estados Unidos e seria incoerente eu defender uma coisa diferente até. E aí o que tinha lá, que tem que ser desse jeito, senão também eu não topo, só pagava quem realmente podia. Se você não podia, era a bolsa de 100%. Não era empréstimo. Se você é um aluno pobre, o Estado vai te ajudar e vai pagar o teu ensino superior, dar retorno para a sociedade. Agora, se você vem de uma família muito rica, eu não vejo por que não cobrar. Porque desse jeito a gente está fazendo uma outra escolha. Já que o dinheiro é curto, a gente vai escolher investir em quem mais precisa. Então, para a gente entender que quando o cobertor é curto, como a gente fala, a gente tem que tomar decisões difíceis. Mas eu não acho que essa é a discussão mais urgente do Brasil. Por que não é urgente? Porque quando a gente fala do financiamento das universidades, esse hoje não seria um percentual tão grande. Eu acho que tem uma discussão mais ampla a ser feita sobre como as universidades lidam com o gasto de pessoal, como que elas de fato conseguem dinheiro para investir em pesquisa, que está baixíssimo. E eu acho que esse tipo de discussão hoje, em uma sociedade tão polarizada, ia jogar a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense. Então vamos tentar fazer o que dá para fazer primeiro, que é a questão que a gente falou dos fundos privados, da PEC do projeto que retira recurso próprio do teto de gastos, etc. Também ainda sobre educação, é um tema muito discutido e há muita controvérsia sobre ele também, que é sobre essa expressão, escola sem partido. Como a senhora entende essa discussão e qual é a sua opinião a respeito? O problema do escola sem partido é que é uma frase perfeita. Eu concordo com ela, eu não quero nenhum partido de esquerda ou direita nas escolas. Agora, o STF, que é o nosso tribunal, já se posicionou que o projeto de lei que leva esse nome, ele é inconstitucional. Porque, enfim, a gente tem uma linha muito tênue, né? Quem vai dizer que durante esse governo, o governo diz, isso daqui o professor não pode dizer. Aí o governo muda de sinal. Era de esquerda, vira de direita, era de direita, vira de esquerda. Aí muda completamente o que o professor não pode dizer. Então a gente tem que tomar cuidado. O professor tem que ter liberdade de exercer o seu, enfim, falar de suas ideias, tentar mostrar o mundo para as crianças. E eu acho que a melhor maneira da gente combater a doutrinação não é proibir nas pessoas. Quanto mais você proíbe, mais elas falam. E a gente corre o risco de ter um governo mais autoritário, os professores sejam perseguidos. Na minha visão, tem que ampliar o debate. Por que não coloca uma matéria para falar de política? Para falar o que faz um vereador, o que faz um deputado, quais são os partidos políticos. Eu saí do ensino médio sem saber isso. Como é que eu vou entender o mundo? Como é que eu vou comparar o que eu estou ouvindo se eu não tenho nenhuma base sobre política? Deputada, e a questão de gênero? Como deve ser tratada no ambiente escolar? Quando a gente fala de gênero, para mim, o ponto mais importante é ressaltar que a maioria dos estupros no Brasil, e eu falo isso com muita tristeza, acontecem com crianças. A gente não encarou essa realidade de cara. A gente continua virando as costas para ela. Se a gente não fala sobre educação sexual nas escolas, e educação sexual eu tive no Fundamental 1, na escola estadual ainda. E não foi nada como as pessoas acham que era. Me explicaram naquela aula, e eu me lembro, eu estava na 4ª série e me marcou muito, que ninguém poderia me tocar
nas minhas partes íntimas. Que se alguém fizesse alguma coisa que me deixasse mal, que eu deveria falar para o professor. E a gente tem muitos casos de que com educação sexual, as crianças vão e denunciam tios, padrastos, porque são as pessoas próximas que cometem abusos. Então, mais uma vez, a gente tem que tomar o cuidado para tirar essa carga ideológica tão pesada e pensar na criança. Eu quero as crianças sabendo que ninguém pode tocar nelas. Então, eu não quero que as pessoas, por preconceito, porque viram no WhatsApp, viram não sei o que lá, sejam contra a educação sexual, que é algo tão importante. Deputada, indo agora para uma agenda mais ampla, social, a senhora apoia uma série de medidas que ficou conhecido como agenda social. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também apoia. Vários líderes partidários apoiam a tal agenda social que vai tentar compensar ou matizar, em certa medida, os efeitos negativos da economia que está praticamente estagnada. Poderia explicar do que se trata isso e quais os custos disso para a sociedade e quais os benefícios? Claro. A gente está passando pela segunda maior crise econômica da história. Então, quando você vai para a ponta e conversa com as pessoas, está todo mundo muito sem esperança. Porque não é só desemprego. A extrema pobreza aumentou muito. A gente fala de 15 milhões de pessoas que a partir de 2014 entraram para a pobreza, entraram para a extrema pobreza, a desigualdade está aumentando. E a gente tem que entender para que quem está na ponta, os mais vulneráveis, não vão dar conta só de, enfim, com o desenvolvimento econômico se recuperar. Tem gente que está passando fome hoje. Tem gente que não tem a menor chance de conseguir um emprego com essa revolução tecnológica. Então, a agenda é uma agenda para os mais vulneráveis do Brasil. Poderia descrever 2 ou 3 principais projetos dessa agenda e do que dependem para eles serem implementados? Certo. O primeiro deles é do Bolsa Família. Cada eleição a gente vê uma discussão que é muito ruim para o Brasil de se o partido tal foi eleito, vai acabar com Bolsa. O Bolsa Família é do brasileiro hoje, a gente sabe que tem um retorno enorme. Para cada R$1 que você investe, quase R$2 de retorno. É muita coisa. Então, o que a gente está fazendo? Coloca na Constituição. Ninguém mais pode ameaçar. Nenhum candidato, nenhum presidente é do povo brasileiro. E a gente identificou que tem 3,2 milhões de crianças que estão na pobreza e que hoje não recebem nenhum benefício. E se a criança não é bem alimentada, não tem amparo, ela não vai conseguir nem aprender mais velha. Então a gente inclui 3,2 milhões de pessoas, que é muita gente, no Bolsa Família. Tem um outro pilar, que é o da Lei de Responsabilidade Social. Deixa eu só perguntar do Bolsa Família. A senhora morou num país que tem uma Constituição muito enxuta, que tem mais de 200 anos de idade. No Brasil, a Constituição é muito recente, de 88, e tem uma outra característica que é a prolixidade. É muito longa e tudo está lá. Alguns dizem que toda vez que a gente aumenta a Constituição, a gente vai engessando mais o país. Não seria melhor construir a perenidade do Bolsa Família por meio da implantação desse valor na sociedade mesmo, em vez de mudar a Constituição? O cuidado que a gente tomou foi a PEC, que é o que coloca na Constituição, ela é bem pequena. Ela diz, nesse Brasil, a gente vai lutar pela garantia de renda. Ou seja, quem está abaixo da linha da pobreza, a gente não coloca nem o nome do programa. Tem um programa de garantia de renda para quem é muito, muito pobre. Tem um projeto de lei que aí sim altera tudo. Porque eu concordo com você, a gente não pode inchar a Constituição, tem que ser maleável. Mas a gente também não pode ficar refém de governos populistas, a gente não pode ficar refém de, em cada campanha, ameaçarem o Bolsa Família. Então, qual foi o cuidado? Uma PEC que coloca na Constituição, o Bolsa Família é uma política de Estado. E um PL bem maior... Um PL é um projeto de lei. É um projeto de lei. E você vai me ajudando com esses termos que a gente fica doido aqui na Câmara. É um projeto de lei que diz, o Bolsa Família vai incluir 3 milhões de crianças, vai melhorar a linha de extrema pobreza que está muito abaixo, melhora o incentivo, ou seja, quem consegue um emprego, uma renda, se perder essa renda, volta automaticamente. Eu não quero ninguém no Bolsa com medo de conseguir um emprego, uma carteira assinada. Então foi a divisão que a gente fez. Qual o outro projeto que a senhora estava falando e eu a interrompi para falar do Bolsa Família? E foi uma explicação importante. A gente tem um pilar de responsabilidade social. O que é isso? O prefeito que está na ponta, hoje, ele não tem nenhum incentivo para acabar com a extrema pobreza. E o que a gente quer mesmo é que não tenha mais pessoas recebendo Bolsa Família, que todo mundo tenha superado esse papel. Então, os prefeitos, os secretários, têm que trabalhar saúde, educação, assistência social junto. Eu quero ver as prefeituras enviando pessoas para visitar. Olha, você está desempregado, eu vou lhe ajudar. Eu vou te dar um curso, fala com fulano, porque a gente fica muito passivo diante da extrema pobreza. Então, a gente quer criar incentivos financeiros
para que redes Brasil afora, prefeituras, mandem pessoas para visitar e digam, aqui a gente vai acabar com a extrema pobreza, porque o meu município vai receber mais dinheiro se não tiver ninguém recebendo Bolsa Família. Tem uma frase antiga que foi da então primeira-dama do Brasil, Ruth Cardoso, foi casada com Fernando Henrique Cardoso. Ela era uma pessoa muito intelectualizada, entendia muito de benefícios sociais. E ela falava do custo de implantar um programa social. Eu me lembro bem, isso já faz mais de 20 anos, que ela falava que, às vezes, o custo para distribuir o dinheiro na ponta, levar o dinheiro aqui de Brasília para uma comunidade carente, é tão grande e permite tanta corrupção no meio do caminho que ela falava, às vezes é melhor pegar esse dinheiro, pôr num helicóptero e jogar em cima de uma favela que chega com mais eficiência. A senhora não teme que esses programas todos que vão sendo criados, que são muito bem intencionados, acabem se perdendo dessa forma? Não, porque a gente tomou um cuidado muito grande de olhar para estudos. E esse é um valor que me guia muito. A gente tem que olhar para o que os estudos mostraram. Então, por que a gente escolheu fortalecer o Bolsa Família e melhorar, ao invés de criar um novo projeto? Porque era fácil também criar um novo, botava o nome e ganhava o glamour disso. Não, porque o Bolsa Família já foi mostrado que dos projetos sociais é o que tem menos corrupção, porque o dinheiro é depositado no banco, então a pessoa retira, não passa pela mão do prefeito, pela mão do governador, dos vereadores, etc. E porque é um dos programas de maior retorno. Então, ele não é tão caro para o orçamento público comparado com vários outros projetos. Mas para cada R$1 que você investe, quase 2 retornam para a sociedade. Então, foi um cuidado que a gente tomou muito grande. Só fortalecer projetos que já existiam ou projetos que as evidências, os estudos mostravam que eram muito fortes. Tem um outro que a gente pegou da França, que vai nesse sentido. Lá, eles criaram um conceito de zonas de interesse social, ou seja, na hora que você cruza todos os dados, quais são os lugares mais vulneráveis do Brasil, mais pobres? Não tem por que você investir em todo um estado, toda uma região, sendo que é bem delimitado a região mais pobre, uma micro-região. Então, a gente quer encontrar quais são essas micro-regiões do Brasil, bem no detalhe do dado, e para elas direcionar políticas públicas. Que aí tem a ver com o que você falou. Ao invés de criar uma política nacional que vai beneficiar ricos e pobres, que você não sabe muito bem quem está precisando, vamos usar a tecnologia? Vamos usar os dados e bem focalizado. É nesse bairro, é nesse pequeno município, e não, por exemplo, no Nordeste inteiro. Os ultraliberais criticam um pouco alguns programas sociais pelo fato de entenderem, isso, enfim, é o que dizem, que alguns programas acabam virando um incentivo ao recebimento do benefício e incentivam muito pouco aquela pessoa a andar para frente e se livrar do incentivo. Que tipo de mecanismo estão nesses projetos para que as pessoas realmente recebam por um período, mas que queiram parar de receber, porque melhoraram as suas condições de vida? Aí eu vou aproveitar e falar de um outro pilar da agenda social, que é o pilar de inclusão produtiva. É isso. A gente quer que quem está recebendo Bolsa Família hoje consiga um emprego, consiga se formalizar, consiga criar seu negócio. Só que a gente tem que ir até a pessoa. Então, a gente está olhando, por exemplo, como é que você conecta a lei do jovem aprendiz, que são os aprendizes que todo mundo conhece com a reforma do ensino médio. A gente tem uma evasão enorme no ensino médio. A gente não consegue quebrar o ciclo da pobreza. Quem nasceu em uma família pobre tende a ser pobre também. Então, a gente quer garantir que aquele jovem possa trabalhar, consiga uma remuneração, consiga experiência e que isso conte para o itinerário técnico da reforma do ensino médio. E a gente também está criando um projeto que é olhando especialmente para as mulheres que estão no cadastro único, que recebem o Bolsa Família, que é um projeto de crédito para que elas possam criar seus negócios. Então, a gente chega nessa mulher e fala, olha, você não quer criar uma banca para vender café nesse terminal? Porque na hora que ela conseguir sua independência financeira, de fato, com formação técnica, com apoio, ela não vai querer voltar. Quanto vai custar esse conjunto de projetos, caso todos venham a ser aprovados, porque todos dependem de aprovação dentro do Congresso Nacional, ainda que deve acontecer, na melhor das hipóteses, em 2020. Se eles forem implantados, qual vai ser o custo anual para o governo federal? Dado o momento fiscal, que é muito ruim para o Brasil, uma coisa que para mim foi muito constante, foram 6 meses de trabalho com deputados, com especialistas, com consultores, e a gente sabia que ele tinha que ser fiscalmente neutro, ou seja, na medida do possível não dava para aumentar o investimento do Estado, porque não tem dinheiro, tinha que ir alterando as regras. A única exceção foi o Bolsa Família. Os outros a gente foi ajustando para não ter um impacto, enfim, no orçamento da União. Agora o Bolsa Família, ele vai aumentar em 1/3,
Então, são quase 10 bilhões de reais a mais por ano que a gente está colocando. E a nossa defesa foi, esse aqui está comprovado que não tem corrupção, que chega na ponta, está comprovado que tem um retorno grande para a sociedade e a gente está investindo nas crianças, que são as mais pobres do Brasil. E aí o presidente Rodrigo Maia está fazendo um trabalho que, na minha visão, é de muita consciência e de muito compromisso com a população mesmo, de buscar esse dinheiro. Então, tem um outro projeto tramitando na Câmara, que era ajuste fiscal, que é do deputado Pedro Paulo, que o Felipe Rigoni está relatando. Então, ele quer pegar esse projeto que tira, enfim, benefícios que não fazem o menor sentido do setor público, que tenta ajustar as contas, e uma pequena parte dele ir para o Bolsa Família. Então, a gente está trabalhando muito com a responsabilidade fiscal. Ou seja, a ideia é que quando eles venham a ser aprovados, que tenha um efeito fiscal neutro. Ele vai aumentar cerca de 9 a 10 bilhões por ano, mas em algum outro lugar vai sair um dinheiro de outro lugar para compensar isso daí. Exatamente, porque a gente tem que ser responsável. Agora, querendo ser um pouco cético com a senhora, é muito difícil aprovar um projeto de lei no Congresso, quanto mais uma emenda constitucional. Por que a senhora demonstra tanto otimismo em relação a essa possibilidade? Eu vou dar um exemplo. A gente está apresentando um pilar de cada vez, a cada semana. Na semana passada, a gente apresentou a PEC, que coloca o Bolsa Família na Constituição, e o projeto de lei que, enfim, melhora o Bolsa Família, aperfeiçoa. Os dois projetos tiveram como autores, não foram apoiadores, autores, 23 dos 25 líderes da casa. Ou seja, a gente tem 25 partidos representados na Câmara dos Deputados. Dos 25, 23 não só apoiam os projetos, como falaram, somos autores. Aí você pode me perguntar, mas por quê? A gente nunca viu isso acontecendo. Líderes de esquerda, centro, direita apoiando o projeto como autor, falando que esse projeto vai ser, enfim, aprovado no próximo ano. Na minha visão, é um pouco de leitura do que está acontecendo. Vamos olhar para a América Latina. O Chile, que é um país mais desenvolvido do que a gente, com programas sociais, em certa medida, mais avançados até, está tendo protestos. A gente olha Bolívia, Equador, Colômbia agora, a gente não entende muito bem a razão. Mas tem uma coisa que é constante. A desigualdade está aumentando nesses países e a população sente que a política não está respondendo, que os políticos não estão dando uma resposta. Então eu ouvi vários líderes da Câmara falando, a gente tem que fazer alguma coisa no social, a gente tem que dar uma resposta. Então, eu fico muito feliz que nesse momento polarizado, a grande maioria se una para aprovar os projetos. E se não fossem eles como autores, talvez eu também não estivesse acreditando. Será que vai dar tempo de aprovar essa agenda social toda antes que possam eclodir protestos no Brasil? Qual a sua avaliação da conjuntura? Eu espero que sim. O Brasil está muito judiado desde 2013. Não só as pessoas estão muito divididas, como as pessoas estão muito sem esperança. Eu nunca conheci tanta gente desempregada igual eu conheço hoje. E olha que eu cresci numa ocupação. Eu sei como que é a vida, mas é gente desempregada, gente sem esperança, amigos que saem do ensino médio, não porque engravidaram ou têm que trabalhar igual eu vivenciei, mas porque perderam o interesse. Então a gente tem que dar uma resposta. Eu espero que venha rápido o suficiente. Bom, não vai vir antes do primeiro semestre de 2020. Não. Até lá, a senhora, com a sua experiência já de política agora, acha que há risco de o Brasil enfrentar situações como a do Chile, de protestos públicos? Esse risco existe. Porque, de novo, está ficando muito dura a vida na ponta. E as pessoas olham para a política e acham que, com certa razão, essa galera aí não está pensando em mim. Agora a gente tem que correr contra o tempo. Eu falo isso com tristeza, porque, enfim, protestos são uma maneira muito importante de a gente se organizar, mas eles deixam rachaduras na sociedade. Algumas declarações de integrantes do governo ou de políticos em geral falando em recrudescer as regras e, inclusive, a democracia no Brasil. Já se falou até de AI-5, que foi um ato institucional do final dos anos 60, muito duro na ditadura. O que a senhora acha dessas declarações? Completamente irresponsável. A gente é uma democracia há mais de 30 anos. Eu tenho muito orgulho do que outras pessoas conquistaram e as pessoas têm que entender que uma ditadura, na hora que ela se instaura, ela não é de esquerda ou de direita. Ela segue a cabeça de quem está no comando. E se você pensa diferente, você não pode falar e você é perseguido, você é preso, você é assassinado. Então, eu olho com muito repúdio. Eu, inclusive, me pronunciei. O Eduardo Bolsonaro vai para o Comitê de Ética da Câmara para responder. A gente foi eleito por uma democracia. Você discorda? Vá para o debate, convença o outro. Agora, brincar com isso não dá, não. Ou seja, contra protestos, reclamação de dificuldades econômicas, uma agenda social seria a única solução, na sua opinião? E uma coisa que o governo pode fazer, que não fez ainda, é se posicionar sobre o social.
Porque senão a população de fato vai acreditar que só um partido consegue pensar o social no Brasil. Porque a gente não vê o governo Bolsonaro com ideias para educação, para moradia, para saúde. Se posicionem. Mas o governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou, por exemplo, o 13º do Bolsa Família. Já é algo que ajuda, não? Mas enviou um projeto para a Câmara com Bolsa Família com 40 milhões de reais a menos. Ou seja, anunciaram um 13º, mas na prática a gente não vai conseguir pagar nem com o ajuste da inflação. Pessoas vão ficar de fora. A gente está trabalhando na Câmara para mudar o orçamento, para ninguém ficar sem Bolsa Família no próximo ano. Agora é muito contraditório. Se anuncia o 13º, mas se manda um orçamento menor para a Câmara. Deputada Tabata Amaral, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e o Poder em Foco volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto a deputada Tabata Amaral. Deputada, vamos falar um pouco sobre conceitos gerais. Queria perguntar para a senhora sobre alguns temas de costumes, como se diz. Para começar, a senhora se considera feminista e qual a sua definição para esse termo? E a gente sempre tem que dar uma definição, porque tem muito preconceito e muita fake news ao redor. Eu me considero feminista e para mim o que é ser feminista? É você querer que homens e mulheres tenham os mesmos direitos, tenham as mesmas oportunidades, e isso começa lá na educação. Resumindo, que as meninas também sonhem em ser astrofísica, engenheira, cientista, política, o que elas quiserem. E como seria possível aumentar a participação feminina, a participação da mulher na política? Esse é um tema que eu me debruço e que eu trabalho muito por ele. Inclusive, a gente vai lançar um projeto chamado Vamos Juntas. O que é isso? No próximo ano, a gente está, recrutando e convidando mulheres de todos os perfis para se engajarem de alguma forma. Se você é empresária, que você ajude uma menina, mentore ela. E aí eu falo, menina, mas é mães, meninas, brancas, negras, todo mundo. E aí o que a gente quer é que se crie uma cultura de... É mais difícil para a mulher participar na política. Meninas não são incentivadas, quando chegam nos partidos não recebem o mesmo financiamento, não conseguem tomar decisão, são vistas sempre como secundárias. Quando chegam no Congresso, você é interrompida, as pessoas duvidam da sua inteligência diariamente. Então, dado que é mais difícil para as mulheres estarem na política, a gente tem que fazer um movimento para ajudá-las. Tem uma lei atualmente que determina que o número de vagas de candidatas seja para mulheres. Essa é uma boa providência? Essa é uma boa lei? Essa lei ajudou a gente a avançar um pouquinho, mas ela tem seus limites. Por quê? Primeiro, você simplesmente dizer que a mulher vai estar na lista não quer dizer que o partido está fazendo de tudo para que ela tenha chances de formação, de financiamento, de visibilidade. Segundo, porque a gente vê todo tipo de maracutaia. Então é laranja, é a secretária, é não sei quem, é a vice. Então os partidos de fato, e falo isso em sua grande maioria, não querem ter mais mulheres na política e colocam muitas barreiras a isso. Tem que mudar essa lei ou manter a cota do jeito que está? Uma coisa que a gente fala muito na bancada feminina que a gente tem na Câmara, a gente acha que a melhor maneira seria você ter uma cota de cadeiras no parlamento. Essa é uma coisa que outros países fizeram. O maior exemplo é a Ruanda. A Ruanda passou por um grande genocídio, fica na África, e foi uma situação gravíssima. Depois disso, não haviam homens suficientes para entrar na política. Então, eles colocaram que 30% das cadeiras seriam para as mulheres. E aí, hoje, as mulheres se desempenharam tão bem e as pessoas se acostumaram com ver mulheres na política que a competição foi lá para cima, em nível intelectual mesmo, e de cada 10 deputados, por exemplo, 6 são mulheres. Ou seja, a cota se tornou irrelevante. Mas o que a gente fala? Essa cota na lista partidária, ela, teve seu papel até aqui. A gente só abre mão dela se for por uma coisa melhor para as mulheres, que na minha visão seria cotas no parlamento. Ou seja, dividir as 513 cadeiras, por exemplo, da Câmara dos Deputados, um X desses 513 lugares para mulheres. Para mulheres. Quantos lugares a senhora proporia se essa lei tivesse que ser votada já? Mundo afora se pratica 1/3. E aí não é só para as mulheres. Pode ser que em um outro caso, por exemplo, na Ruanda, isso quase aconteceu, é 1/3 para um lado ou para o outro. A gente quer ter mais diversidade. E por que a gente defende isso? E aí, olhando para estudos de novo, se você tem mais mulheres na política, melhora o combate à corrupção, melhora as políticas de inclusão e melhora as políticas de desenvolvimento econômico também. Tem chance de, nesse seu mandato de 4 anos, um já foi, 2019, esse tipo de projeto prosperar na sua avaliação? Para ser sincera, não.
Primeiro porque somos apenas 15% da Câmara dos Deputados e porque a população não entendeu ainda por que isso é tão importante, por que a gente precisa de cotas. Muita gente acredita que as mulheres não se elegem porque mulheres não votam em mulheres, porque as mulheres não querem ser candidatas. Então, e aí cabe a mim também, a gente tem que mostrar para a população que as mulheres são excluídas várias vezes, que realmente é muito mais difícil para a mulher chegar nesse lugar. Ainda sobre costumes, aborto, é necessário fazer alguma alteração na legislação atual? Hoje eu não apoiaria nenhum tipo de mudança, é um dilema ético extremamente complexo. E aí, só para dizer que eu reconheço os estudos que mostram que muitas mulheres morrem por fazer aborto ilegal, mas eu não acho que a gente, como sociedade, está pronto para discutir outros casos. Qual seria a idade, quais seriam os casos. Então, hoje eu não apoiaria nenhum tipo de mudança. Drogas, a senhora é a favor de liberar o consumo, por exemplo, recreativo da maconha, como acontece em alguns países hoje? A gente tem que olhar para o Brasil, tem que fazer algum tipo de estudo. Mas se a gente de fato for olhar para a evidência, para o que a ciência mostra, em outros países funcionou. E eu falo isso de um lugar um pouco até difícil, porque eu perdi meu pai para as drogas. E eu sei que a maneira como ele foi tratado não ajudou em nada. Ninguém olhou para ele como uma pessoa que estava doente, que precisava de cuidado e de atenção. Então, tendo perdido alguém para as drogas, eu sei que o jeito que está não está funcionando. O que deveria ser feito, então? Qual seria o modelo? Acho que, enfim, olhar para experiências como a de Portugal e do Uruguai, que ao legalizar, não todos os tipos de droga, a maconha no caso, reduziu o número de uso dessa substância e falar, será que isso aqui funciona no Brasil? E aí a gente pensar no melhor modelo, qual que é o limite, é o governo que vai regulamentar, abre para iniciativa privada, mas para mim isso é um pedaço da discussão. Um outro que é extremamente importante é como é que a gente trata de saúde mental, como é que a gente começa a encarar de depressão, enfim, todos os tipos de doenças da mente que a gente tem, a dependência química, com a mesma seriedade que a gente trata o câncer, por exemplo. Doenças extremamente complexas, para as quais não há uma única solução, mas que são doenças, que não tem nada a ver com a moralidade ou com o esforço de cada um. Em resumo, a senhora é favorável a alguma flexibilização Sim. no uso da maconha, por exemplo? Sim. De novo, se limitando a esse tipo de substância química, porque a gente não tem muitos exemplos de outras. Como é que a senhora se definiria para o público que nos assiste, para o telespectador que está assistindo até agora, por exemplo, na área dos costumes? A senhora se diria liberal, conservadora e também na economia? Como é que a senhora se define? Eu tenho muita dificuldade com esses termos, vou tentar me encaixar no que existe hoje, mas porque o mundo é tão complexo, como é que a gente quer definir as pessoas com duas palavras? Para mim isso é um grande desserviço. Mas se eu tiver que me colocar no espectro, eu sou progressista, eu tendo a ser mais liberal nos costumes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de casamento gay, eu sou a favor. Eu acho que a gente tem que ter um país cada vez mais inclusivo. Mas, e aí quando a gente fala de economia, eu tenho... Antigamente se chamava isso de social-democracia. Hoje em dia eu não tenho ideia de qual que é o termo. Mas o que eu prezo? Qual que é o Brasil que, enfim, para mim é o que faz mais sentido? É um Brasil que olha para a desigualdade, que quer incluir todas as pessoas, independente do sobrenome que tem, mas que olha para o desenvolvimento econômico, que é fiscalmente responsável. Deixa eu te ajudar com algumas perguntas sobre economias bem rápidas. Por exemplo, na economia, Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica, algum dia devem ser privatizados? Eu acho que é mais fácil falar de Caixa e Banco do Brasil do que de Petrobras. Porque, na minha visão, o que justifica uma empresa ser, enfim, do governo? Se há interesse da nação. Se para a gente temos de estratégia, é importante ter essa empresa. Então, por exemplo, eu acho que a Petrobras dá para você argumentar de que algumas áreas dela, não todas, dá para privatizar algumas partes, uma área ou outra é importante a gente como nação ter um controle. Agora, quando a gente fala de bancos, quando a gente fala de vários serviços, aí eu não entendo muito porque que é obrigatório que o governo esteja ali cuidando. Poderia privatizar Banco do Brasil e Caixa Econômica? Acho que sim. E sei que isso é bem polêmico, mas tô aberta ao debate. Taxação de grandes fortunas é algo positivo? Sou a favor. E aí, só entrando em outro debate, a gente está passando agora por uma reforma tributária, que é extremamente importante no Brasil. Quem é mais rico paga menos imposto e quem é pobre paga muito imposto no consumo. Então, não só taxação de herança, mas de dividendo também. E aí, explicando, hoje, quando você tem uma empresa, se taxa muito a empresa, a pessoa jurídica, e os lucros que vão para os donos da empresa, entre aspas, não recebem taxação. Na minha visão, e de vários deputados, tem que taxar menos a empresa, para ela contratar, para ela crescer, para ela investir, e taxar o lucro que é distribuído para os donos, entre aspas.
Ou seja, grandes fortunas... Tem que taxar mais. Tem que taxar. Outra coisa, regras trabalhistas. A senhora acha que é necessário liberalizar mais, além do que já foi feito, ou as regras da CLT atuais são boas? Na minha visão, a discussão hoje está num lugar bastante ultrapassado. Primeiro, não dá para aceitar retrocesso em termos de proteção. Quando a gente fala de mulheres grávidas, quando a gente fala de trabalhos insalubres, por exemplo. Mas eu acho que a sociedade não percebeu que a discussão não é nesse sentido. É olhar para a robotização. É olhar para o fato de que daqui 11 anos, que é amanhã, passa muito rápido, de cada 10 profissões, 8 são profissões que não existem ainda. Quem se forma hoje no ensino médio vai ter de 8 a 11 ocupações ao longo da vida. Quando você tem o Rappi entregando o medicamento, entregando o alimento, quando você tem o Uber, como é que você pensa aposentadoria? Como é que você pensa seguro-desemprego? Dá para entender a provocação? Não é tanto olhar para o passado e tentar cortar e simplificar. Sempre vou defender o direito das pessoas, mas é olhar para o futuro e dizer, meu Deus, como é que eu dou conta de calcular a aposentadoria do entregador de Rappi? Ele tem que ser protegido, mas esse sistema que a gente tem hoje não dá conta. Falta pensar um pouco no futuro. Muito bem. Deputado, nós vamos fazer o Poder em Foco, vai fazer mais um intervalo e volta já já, só um segundinho. O Poder em Foco está de volta. Este é um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição eu converso com a deputada Tabata Amaral. Deputada, a senhora é filiada ao PDT, foi eleita pelo PDT de São Paulo, está num processo de desligamento, pelo que se sabe. Como está a sua saída do PDT e para onde a senhora pretende ir? Só dando um pouco de contexto, a partir de julho e por uns 3 meses, eu recebi uma perseguição bastante pessoal pelas lideranças do partido, com invenção de mentiras, com ataques pessoais, e para mim hoje não tem nenhuma condição de continuar no partido. Eu entrei na justiça, mostrando o que havia sido feito, mostrando tudo o que aconteceu, e aí o processo deve se estender até o próximo ano. Por que isso aconteceu? Depois da votação da Previdência. A senhora votou a favor da reforma da Previdência. Sim, mas é importante dizer que o partido foi muito incorreto nesse processo. Defendeu a reforma da Previdência na campanha, no momento que perdeu a eleição e virou oposição, passou a ser contra, pura e simplesmente por ser de oposição. A gente recebeu uma proposta do governo que era muito ruim, na minha visão, em várias áreas. Eu trabalhei muito para ajudar a mudar essa proposta. Foram 9 emendas que apresentei com o deputado Felipe Rigoni, negociações com a bancada feminina, com a bancada da educação, e a gente mudou muito o projeto. E o partido não se reuniu para debater aquele projeto, simplesmente impôs de cima que a gente não poderia votar. Eram 11 deputados, no final das contas, 8 deputados do PDT votaram a favor da reforma da Previdência por pensarem no futuro e são punidos com ameaças de suspensão, de expulsão e, no meu caso, com uma perseguição pessoal muito grande. Que tipo de perseguição a senhora foi alvo? Declarações, enfim, do presidente do partido, do ex-presidenciável Ciro Gomes, inventando mentiras sobre a minha origem, falando que eu pertencia a um partido clandestino, que eu servia a 2 senhores, o que é algo extremamente machista. Ou seja, já que você não segue o que a gente manda, automaticamente deve estar seguindo uma outra pessoa. Então foi um processo bastante angustiante. A senhora mencionou o ex-candidato a presidente da República, Ciro Gomes. Como é a sua relação hoje com o ex-candidato Ciro Gomes? Hoje eu não tenho nenhuma relação com eles. Foi realmente bastante grave o que aconteceu. É óbvio que eu me magoei muito no processo, mas vida que segue. Continuei trabalhando, estou na justiça agora. Se o processo tiver êxito, vou ter que ir para outra legenda. Não sei para onde eu vou ainda, mas tem 2 coisas que vão me guiar. Uma delas, um partido que seja disposto a ser um pouco mais democrático. Eu apresentei um projeto junto com vários outros deputados para que as contas do partido, que é dinheiro público que é colocado, estejam no site para todo mundo ver, que a gente tenha debates, votações para escolher quem vai ser candidato, que quem é dirigente, líder do partido, não fique ali por décadas, tenha uma votação com prazo, com mandato estabelecido. Não são coisas muito revolucionárias, não, mas são coisas para os partidos estarem mais próximos da sociedade. Então, se um partido topar fazer isso de vou tentar ser um pouco mais democrático, para mim já é meio caminho andado. A senhora se sentiu traída ou enganada pelo PDT, por Ciro Gomes? Eu me senti traída como eleitora, porque eu defendi essa proposta. Eu votei no Ciro Gomes, eu votei no PDT, porque eu acreditava no que eles diziam de defender a responsabilidade fiscal junto com a inclusão social.
E, enfim, não é a política que eu acredito. Eu entendo que seja assim hoje, mas para mim não dá para ser oposição por oposição quando tem gente passando fome na ponta. Eu tenho que olhar cada matéria e, de acordo com os estudos, de acordo com a minha reflexão, ver o que faz sentido. E tem uma coisa nesse processo. Eu prefiro ser ameaçada de expulsão do que mentir para mim mesma. E eu segui a minha convicção. E eu acho que isso fala de muita coragem. E eu queria que outras pessoas tivessem coragem de fazer o que acreditam. A senhora é jovem, acaba de completar 26 anos, está no primeiro mandato de deputada federal e é mulher. Além do que a senhora já relatou, do problema interno no PDT, sofreu algum tipo de assédio ou preconceito dentro do Congresso brasileiro? Especialmente quando a gente chega, tem muito preconceito. Por exemplo? Você é barrada não sei quantas mil vezes por dia. Chegaram a me questionar onde eu tinha encontrado o PIN, eu acabei de vir da Câmara, né, que a gente usa para entrar, e aí eu que sou meio brincalhona nessas horas, falei que tinha encontrado no chão. Porque como assim você me questionou onde que eu achei essa identificação? Já me chamaram de burra, de débil mental, no microfone, para todo mundo ouvir. Já disseram que eu não tinha capacidade de escrever um relatório. E eu fui a primeira da minha turma, não dá para ser mais nerd do que eu, não. Eu gosto muito de estudar. Então, é diariamente as pessoas te questionando a tua inteligência, e aí comentam a cor do seu batom, que não tem nada a ver com quem está votando. E aí comentam da sua roupa. E aí chega uma hora que você só tenta ignorar e trabalhar, sabe? A senhora falou que ainda não definiu o partido para qual vai eventualmente, ao qual eventualmente vai se filiar. Mas eu li algumas notícias na imprensa a respeito do PSB. Procedem as informações que haveria uma aproximação maior com o PSB, o Partido Socialista Brasileiro? Não, saíram várias matérias, nenhuma de acordo com a realidade. Que eu iria para o PSB, que eu iria para o PSDB, que eu iria para o DEM. Eu não conversei com nenhum partido, eu não recebi nenhum convite formal. E, de novo, está bem claro que vai me guiar um partido em que a gente tope falar sobre mais abertura, mais democracia, e um partido onde essa visão de mundo que eu tenho, que não é tão doida assim, de inclusão, junto com o desenvolvimento econômico, ela caiba. Mas aí eu tenho que sentar com todos os partidos e conversar com eles. Estamos falando de partidos. A senhora é a favor de candidaturas avulsas? Eu entendo. Ou seja, quem sem defende. partidos, né? Para quem está nos ouvindo, candidaturas avulsas são candidaturas de uma pessoa que não tem partido nenhum. É isso que eu perguntei para a deputada Tabata. Fernando, eu entendo quem defende e provavelmente não me oporia numa votação. Agora, eu não acho que essa é a solução de nada. A gente tem que ter coragem de olhar para os partidos de cara e resolver essa questão. Não é possível que a gente tenha 32 legendas, 25 representadas no Congresso, sendo que a gente não tem esse número de ideologias no país, partidos em que você não sabe exatamente como você entra, em que tem donos que estão ali há mais de décadas, que usam dinheiro público para benefícios pessoais. A gente tem que ter coragem de comprar essa briga. E quando a gente só defende a candidatura avulsa, a gente deixa de perceber que muito da renovação da política do Brasil passa por uma renovação dos partidos. Eu sou a favor de partido, mas partidos fortes, corretos, éticos. Pois é, o problema é exatamente esse. Os partidos políticos têm pouquíssimo grau de democracia interna. E eles rejeitam toda vez que há uma lei ou uma imposição, no caso da justiça eleitoral, para que eles tenham essa democracia interna. A senhora vai sair do PDT eventualmente, vai para outro que vai ter também essas regras atrasadas de pouca democracia. Daí como é que faz? Quando a gente fala primeiro do meu caso específico, eu vou levar isso para negociação. Eu vou dizer, hoje o mais importante para mim não é que o partido me prometa que vai ser fiscalmente responsável, porque não cumpriram. É que o partido diga, vou mudar o estatuto para que a gente seja mais democrático. Vamos ver se algum topa. Às vezes topam. Agora, quando a gente fala do projeto que a gente apresentou de renovação dos partidos, tem um exemplo que a gente não pode esquecer, que é o das 10 medidas contra a corrupção. A população se mobilizou, falou que isso aqui era importante, se manifestou e o projeto começou a tramitar na Câmara. Então, se a população também se apodera de algum projeto, de alguma ideia, tem chance de mudar o que está na Câmara. Hoje, esse projeto não tem quórum para passar, porque não é de interesse mudar como os partidos funcionam. Agora, se a população começa a demandar, começa a mandar e-mail, começa a dizer, isso aqui para mim é importante, quero partidos mais democráticos e mais éticos, eu acho que não é tão impossível assim, não. O grande problema dos partidos é que eles nascem e no dia seguinte já começam a receber dinheiro do fundo partidário. Então, o partido nunca teve nenhum voto, mas se ele tem o registro na Justiça Eleitoral, começa a receber 40, 50 mil por mês. Esse talvez seja o maior incentivo para ver tantos partidos e para que tantos partidos sejam de aluguel e não proponham quase nada.
Não era isso que deveria ser mudado? O partido pode se formar, é mais fácil, inclusive, pode registrar o partido. Mas você só vai ter dinheiro público depois de uma eleição ou duas. Não seria melhor assim? Tem duas coisas. Uma delas que está caminhando para melhorar nesse sentido é a cláusula de barreira. Hoje, a gente aprovou, teve um retrocesso que na minha visão foi um erro, mas voltou que para um partido ter direito a receber o fundo, ele tem que ter uma representação mínima de deputados nos estados, ou seja, tem que existir, tem que representar alguém. A gente tem que lutar para não ter nenhum retrocesso, para ninguém impedir. Mas se a cláusula de barreira, porque ela vai aumentando os critérios, né, para o partido poder ceder. Mas ela vai ser muito pequena no fim também. Ainda vai ter, no mínimo... Mas é um primeiro passo, a gente nunca chegou a fazer nem isso. Eu acho que a cláusula de barreira em si leva a uns 15 partidos. E a gente discute mais uma, para levar talvez a uns 5 partidos. Mas tem um outro ponto também que enfim, para mim é relevante, que é de novo quando a gente fala dessa questão do como é que a gente financia as campanhas. Hoje, o dono do partido, ele basicamente diz quem vai ser eleito. Isso. Ele pega o dinheiro que é do povo, entrega para 3 homens, geralmente 4 homens, e fala, vocês serão eleitos. Está aqui, 1 milhão para um, 2 milhões para outro. Uma coisa que o projeto propõe é que tem uma distribuição mínima para todos os candidatos. Se você colocar a pessoa na lista, se ela não é laranja, então ela tem que ter uma distribuição ali. E aí a gente fala de algumas regras, por exemplo, eu estou supondo aqui os números que a gente vai ter que debater. 1/3 desse fundo eleitoral é distribuído igualmente para todos os candidatos, porque os donos dos partidos estão definindo quem vai ser eleito pela população. É bem fácil de burlar isso, né? Daí o dono do partido coloca 30 candidatos que são, enfim, laranjas dele como candidato, dá o dinheiro para cada um deles e eles repassam para aquele outro. Agora, a gente não pode desenhar projeto pensando na ilegalidade, né? A gente lida com a ilegalidade com a punição. Então, a gente tem que tomar o cuidado para não mudar um projeto e começar a criar incentivos bizarros pensando que alguém vai burlar. O que a gente tem que fazer é, na hora que burlar, tem que punir. E o projeto fala disso também. Quando você tem desvios de contas, você tem que responsabilizar na pessoa física. Essa é uma coisa que a gente está propondo. Eu estou vendo que a senhora defende muito o financiamento público para a política. Financiamento privado existe no Brasil a partir de doações individuais e não mais de empresas. Esse modelo que o Brasil adotou é bom? Eu defino as duas coisas juntas. Sou contra qualquer tipo de aumento no fundo eleitoral e as pessoas vão me ver lutando na Câmara para que isso não passe, porque é um absurdo. A gente sem dinheiro aumentando o dinheiro que vai para os partidos, sem dinheiro como país. Agora, eu acho que é importante ter um pouco de financiamento público. Acho que dá para diminuir o que a gente tem hoje? Dá para diminuir. E Só privado? que só um comentário, porque isso faz parte da democracia, que as pessoas que não têm dinheiro têm uma chance de concorrer, mas eu acho que o privado é extremamente importante. Minha campanha só foi possível porque 429 pessoas decidiram doar para minha campanha. E aí é importante porque, primeiro, eu não contei com um partido, com um pai, com um avô que me deu 2 milhões de reais, então eu tive pessoas que puderam ajudar, mas tem um outro ponto, é daí que vem a minha independência. Eu não tive ninguém doando mais do que 10% para minha campanha. Então, eu não presto contas para ninguém individualmente. Por que a senhora acha que nos Estados Unidos, já há quase 20 anos, há um fenômeno muito grande de microdoações, que formam doações grandes quando somadas, e que no Brasil esse sistema das microdoações nunca decolou de fato? Microdoações, para o nosso telespectador saber, é doar R$50, R$10, às vezes R$100, mas quantias pequenas de muitas pessoas. E só na minha campanha eu recebi doações de R$15 de muitas pessoas da minha comunidade. E foi extremamente importante. Só que no Brasil a gente não tem uma cultura de doação tão forte ainda. Nos Estados Unidos você tem incentivos fiscais muito grandes para quem doa. Então se criou essa cultura de doar para a universidade, de doar para a campanha. No Brasil as pessoas têm medo, não entendem exatamente como funcionam. Mas eu acho que isso pode mudar. Eu gastei um tempão da minha campanha pedindo dinheiro, porque custa dinheiro. E para fazer honestamente custa mais dinheiro ainda. Só que eu acho que ao explicar, ao fazer isso, eu fiz com que várias pessoas, 429, entendessem que não tem nada de errado. E é muito correto você ajudar alguém em uma campanha. É porque a comparação, enfim, a senhora é uma vencedora com 429 doadores. Os números de doadores nos Estados Unidos são na casa dos milhões e milhões, não é? É realmente uma outra realidade. Um outro modelo que é diferente é que lá as campanhas pagam pelas propagandas, na televisão, no rádio, na internet, onde for. No Brasil, as propagandas são, entre aspas, gratuitas, porque as emissoras de rádio e televisão recebem uma compensação para ceder o horário para as campanhas políticas. Esse é um bom modelo do Brasil de ter esse horário eleitoral pago com dinheiro público? Me parece que não. Só tentando entender os dois lados,
Quem defende diz que é uma forma de se tornar um pouco mais democrático. Então, os partidos têm a chance de expor suas ideias, de expor seus candidatos, mas eu acho que, enfim, eles deveriam estar mesmo conectados com a sociedade. É construindo base, é ajudando as pessoas a mudarem suas comunidades, seus bairros. Eu acho que essa não é a melhor resposta para a gente dar as campanhas mais democráticas. Deputada, a senhora está gostando de ser deputada? Tô, demais. É uma coisa, agora que eu fiz 26 anos, é muita, enfim, eu me sinto muito abençoada, muito honrada, muito feliz de, com 26 anos de idade, estar exatamente onde eu queria estar. Eu não trocaria isso por nenhum outro país, nenhuma outra profissão, porque o meu sonho de Brasil, de educação, dá para construir na política, sabe? Nenhuma outra profissão poderia me ajudar a trabalhar com educação dessa forma, a lutar por uma agenda social, a lutar por um Brasil que é melhor para as pessoas mais pobres. Onde a senhora se enxerga daqui a 10 ou 20 anos? Isso eu não sei ainda. E uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, eu não conhecia políticos antes de entrar, antes de me candidatar. Eu nunca fui de movimento partidário, nunca fui de partido, então é tudo muito novo para mim. Eu acho que isso, por um lado, é bom, porque eu não tenho essa cabeça de carreirismo, sabe? Tem que fazer isso, aquilo, não sei o que lá. Muitas pessoas disseram que eu seria candidata ano que vem. Eu não sou candidata. Eu disse às pessoas que eu iria a prefeita de São Paulo. Porque eu falei que eu ia terminar meu mandato. Eu fui eleita para trabalhar 4 anos no Congresso. E aí, quando eu terminar esses 4 anos, eu penso nos próximos passos. Mas tenho muito a aprender ainda. Muito bem, deputada Tabata Amaral, muito obrigado por sua presença aqui no Poder em Foco. E eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. E aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo depois do programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês todos aqui e desejo uma boa semana.